graça, O que é a cada igreja? oração. É um prédio? A sua liturgia? Ministérios? Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós, quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja e orar é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalham o evangelho aos confins da terra. Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique. Deus seja louvado. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus seja com a vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Gente, hoje eu estou muito feliz. Eu estou recebendo aqui uma visita ilustre de um amigo, um grande amigo meu, Quevedo, né, que eu chamo carinhosamente por Quevedinho. Quevedinho trabalhou comigo por 17 anos, aposentou agora há pouco tempo e hoje está nos fazendo uma visita. Seja bem-vindo, querido, que Deus te abençoe, tá? A gente sente muita saudade de você. E você também, que porventura possa estar aqui nos visitando nessa manhã, seja bem-vindo. Saiba que aqui a casa do Pai é a sua casa, então nós esperamos ter uma expectativa que você se sinta amado e acolhido. Amém, queridos? E que, acima de tudo, aqui você possa receber daquilo que Deus tem para você, para a sua vida e para a sua família. Amém? Como o vídeo, né, já mostrou, e eu quase tentando interrompê-lo, nós estamos trabalhando, né, a série de sermões que fala sobre a igreja multiplicadora, né, os 5 princípios da igreja multiplicadora. Então, nessa manhã, antes de eu entrar de fato na mensagem, eu gostaria de rapidamente relembrar com os irmãos quais são esses princípios, né? E passar também para a igreja algumas informações importantes que nós fizemos, né? Algumas mudanças na dinâmica dos nossos PGMs, tá? Então, quais são os princípios? São 5, né? Como vocês podem ver aí: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Amém? A gente, como igreja, né, a Memorial, a gente também tem uma visão, a gente tem um jeito de ser. A Memorial, ela é uma igreja viva, adoradora, madura, missionária e glória a Deus. E aí, quando a gente vê a visão da igreja e olha para os princípios da igreja multiplicadora, a gente vê que eles se encaixam muito bem. Então, a gente vê que a gente é uma igreja, como está aí no slide, a gente é uma igreja viva, né? Através da oração, a gente adora pela evangelização, a gente é missionária porque nós plantamos igrejas, nós somos madura, uma igreja madura porque zelamos pela formação e a boa formação dos nossos líderes, e nós somos acolhedora, ministrando a graça e o poder de Deus a todos aqueles que entram aqui nesse lugar. Amém? É isso. E quais são as mudanças que a gente fez aí, que alguns irmãos já estão ouvindo, já algumas nomenclaturas um pouco diferentes, e é isso que eu queria, né, passar agora. Então, a gente vai ver lá que a respeito pode projetar aí, do nosso passado, né? Passado, quando eu digo, é um passado bem recente, mês passado, né? Então, até mês passado, na verdade, era o quê? A gente chamava, aquela pessoa que estava à frente do pequeno grupo, a gente chamava de líder. Agora a gente chama de facilitador. Por que isso? Porque
a experiência mostrava para a gente que quando a gente chegava para o irmão e falava assim, irmão, vamos ser líder de pequeno grupo, né? Ele tremia nas bases e tudo, mas como eu, pastor, eu vou ser líder? Não, é aquela visão um pouco distorcida de que o líder ele tem que ser um super-herói, ele tem que ser um super-crente, e não é isso. Então nós mudamos, hoje nós não somos mais líderes de pequeno grupo, nós somos o quê? Facilitadores. Você só vai ter que facilitar as pessoas a conhecerem mais do Senhor no seu pequeno grupo, facilitar as pessoas terem um entendimento maior da palavra, facilitar os novos convertidos a conhecerem, a serem discipulados, a conhecerem mais a Jesus. É isso, você só vai facilitar, é algo simples. E agora, com isso, a gente espera que muitos e muitos facilitadores se levantem, não é mesmo, pastor? Então, é isso. O supervisor, irmãos, ele passou a ser o apoiador, né? Essa figura do supervisor, para muitos, trazia aquele conceito de aquela pessoa que vai para tomar conta do que está sendo feito, que vai para fiscalizar, que vai ver, né, ali com uma prancheta e uma caneta para anotar se todas as regras, se está tudo acontecendo direitinho do pequeno grupo. E, irmãos, nunca foi essa a nossa intenção. A intenção do supervisor sempre foi de apoiar, de dar apoio. Chegar para o facilitador de pequeno grupo e dizer, mano, o que você está precisando? Como está a sua vida? Você tem orado? Você está precisando de alguma ajuda? Você está enfrentando alguma batalha? Como a gente vai fazer? Quais são as estratégias que a gente tem usado para a multiplicação do pequeno grupo? Então é isso. E, por último lugar ali, o pastor de rede para a gente fica a mesma coisa. O próximo slide. No nosso passado, que era o mês passado, a gente também adotava certos nomes de pequeno grupo que a gente percebeu que para o não crente, né, porque o objetivo do pequeno grupo é cuidar de pessoas, né, e trazer o não crente. Então, para o não crente, o nome do pequeno grupo não falava muito, né? Então, assim, primeiro que você tem que explicar o que é PGM, né? A pessoa fala assim, vamos no meu PGM, né? Então, você tem que falar que é um pequeno grupo multiplicador. Vamos no meu PGM lá no Kadosh, né? E a pessoa fala assim, não, o que é isso? Isso é de comer, né? Isso é um linguajar que para a gente, né, é tranquilo, faz sentido, encoraja, mas para o não crente não faz sentido. Então, o que a gente passou a adotar, né? O nome dos pequenos grupos agora são o nome dos bairros, nome da região, né? O pequeno grupo que a gente já tinha aqui já há muito tempo, que a gente sempre lembrava dele por essa questão, era o PGM da Orla, né? Ah, você é de qual PGM? Sou do PGM da Orla. Então, a gente já sabia que o PGM se reunia ali na Orla, naquela redondeza ali. Então, com essa mudança, irmãos, a gente já tem vários nomes já modificados. A gente tem PGM Vila Planalto. Então, você que está sem PGM, já vai anotando aí. Obviamente, depois a gente vai passar essas informações, né, mais direitinho para você, mas você já vai ficando ligado aí que se é onde, né, se é próximo da sua casa. A gente tem o Vila Planalto, Sírio Libanês, Vila Marli, José Abrão. Tá vendo que bênção, irmãos? Então, assim, aos poucos o Senhor vai expandindo o seu reino nessa cidade através da Memorial, amém? Esse é o desejo, irmãos. Essa é a nossa vontade, e nós queremos também que é a vontade do Senhor. E, por último, vale ressaltar também para os irmãos que houve outras mudanças, mas aquelas assim que a igreja, né, como um todo precisa saber é essa. E os dias dos encontros, né, que antes a gente tinha, né, aqueles dias ali já pré-determinados, ali de quinta a sábado, agora a gente já flexibilizou isso, né? Então, para quê? Para que o maior número de PGMs possam se encontrar e o maior número de pessoas também participar desses encontros. Lógico, nós temos as exceções, então a gente não vai realizar, por exemplo, um pequeno grupo no domingo, que é o dia das nossas celebrações principais. A juventude, por exemplo, os jovens, né? O jovem ele não vai ter um pequeno grupo às 19 horas no sábado, porque é o horário do conexão, né? Então, se quiser que aconteça antes ou depois, não tem problema nenhum.
Tá? E talvez você pode me perguntar assim, e a oração da quarta-feira? A oração não tem problema, a gente sabe que a oração, né, é uma atividade da igreja que ela começa um pouco mais cedo, ali às 18h30, e nem todo mundo pode estar presente às 18h30 na igreja, mas talvez a pessoa, os irmãos possam se reunir às 19h30, às 20 horas, num pequeno grupo. Amém, queridos? Então é isso. Colocado, né, esse fundamento aí, porque vocês já têm ouvido já do nosso pastor, vocês já ouviram semana passada o pastor Márcio falar sobre facilitador, e alguns, né, ficaram com um pouco de dúvida, mas que negócio é esse de facilitador, de apoiador? Então, é só um esclarecimento para a igreja. Agora vamos para a palavra propriamente dita, amém? Então, o tema da minha palavra hoje, irmãos, é princípio-chave da oração. Eu quero falar, o tema da minha palavra vão ter 3 tópicos. Eu vou dar mais ênfase, vou gastar mais tempo com o primeiro tópico, tá? Que é praticamente o título da mensagem, princípio-chave da oração. E se você quiser abrir, eu aconselho a palavra do Senhor, já pega já um lápis, marca, circula, destaca esse texto que eu vou ler e grava esse texto nas tábuas do seu coração, lá em Mateus 7:7, ele também vai ser projetado. Texto sagrado vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Vou repetir: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pai amado, nós te louvamos nessa manhã e agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais esse domingo cultuar o Teu nome, te louvar e te exaltar. E, ó Pai amado, esse momento é o momento da palavra. Então nós pedimos, ó Deus, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, abra os céus, Pai. Venha com a Tua rema de vitórias sobre o Teu povo. Pai, ilumina a nossa mente através do Teu Santo Espírito. Aquece o nosso coração. Que o nosso coração, ó Pai amado, seja uma terra fértil para essa preciosa semente que é a Sua palavra. Fala conosco, Paizinho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos no primeiro princípio da Igreja Multiplicadora. Semana passada, o pastor Márcio, ele também falou sobre o primeiro princípio, o princípio da oração. Então, nós vamos continuar falando do princípio da oração, sendo a segunda mensagem. Vocês vão perceber no decorrer dessa série que, no mínimo, cada princípio terão 2 mensagens. Alguns princípios vão ter 3, tá? Mas esse princípio da oração a gente fecha hoje. Amém, queridos? Então, quando a gente fala de oração, irmãos, é fundamental a gente entender que é aquilo que é o centro da nossa fé. Né? Por quê? Porque sem oração, irmãos, a gente não tem famílias fortes. Sem oração, a gente não tem igrejas vivas, a gente não tem avanço missionário. Sem oração, os milagres não acontecem. Sem oração, o nosso caráter não se transforma à semelhança do caráter de Jesus. Para resumir, sem oração, não tem cristianismo. Juntamente com a palavra, a oração, ela é a base da nossa fé. É o principal meio pelo qual a gente se relaciona com Deus. Oração e palavra têm a mesma importância, e a gente não pode negligenciar nenhum nem outro. Certa vez uma pessoa fez a seguinte pergunta para A.W. Tozer. Disse o seguinte para ele: olha, o que é mais importante? É a gente orar ou ler a palavra? E aí ele respondeu de uma sabedoria tremenda, vinda do alto, e disse: olha, pergunte para um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda. Tremendo, né, irmãos? E quando eu olho para as Escrituras, que eu vejo a forma de Deus agir através da palavra, eu vejo que é algo impressionante. Por exemplo, a gente olha para a vida de Abraão e a gente vê
ele intercedendo por Ló. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, mas poupou a vida de Ló e de sua família, por causa da intercessão do seu tio, por causa da oração de uma pessoa. Ou seja, a oração, ela gera livramento. Quando eu olho, irmãos, para Isaac, eu vejo ele na presença de Deus, lá no Val de Jaboque, ele lutando com Deus, dizendo: olha, Deus, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. E ali naquele lugar, aquele homem, ele passa por uma transformação tremenda, por uma experiência radical. Deus muda o seu nome, Deus muda o seu caráter, isso através da oração, irmãos. Então isso me ensina que não interessa o tempo, não importa quanto tempo vai levar, eu preciso permanecer na presença de Deus até Ele gerar em mim o caráter de Cristo Jesus. Pastor, quanto tempo? Pastor, quanto tempo eu vou largar esse pecado? Pastor, quanto tempo eu vou deixar de ser irado? Pastor, quanto tempo eu vou levar para perdoar aquela pessoa que me machucou? Não sei quanto tempo, mas enquanto isso não acontecer, não saia da presença do Senhor. Eu olho para Moisés e eu vejo ele lá em Cades Barnea, irmãos, a ira de Deus se acendendo contra o povo rebelde, o povo não querendo obedecer ao Senhor, e ali Deus faz uma proposta, fala: Moisés, eu vou fazer uma nova nação através de você. E aí Moisés fala: Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Olha a intercessão desse homem. Ele preferia morrer junto com aquele povo do que ter a chance de recomeçar uma nova nação com Deus. Moisés foi ouvido. Isso me ensina que a nossa oração, a oração da igreja, pode salvar uma nação completa. Eu olho a vida de Ana, irmãos, uma mulher estéril, desprezada pela sua rival, julgada pelo sacerdote Eli, incompreendida pelo seu marido Eucana. Aquela mulher chora, irmãos, ela clama, ela ora, ela pede a Deus o milagre, ela pede o filho, e Deus abre, diz a palavra que Deus abre a sua madre e lhe dá um filho, irmãos, e aquele guri, ele se tornou o maior profeta, o maior juiz da sua geração. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que os nossos filhos que estão aqui, que estão lá na musicalização, se a gente orar por eles, eles podem ser a resposta de Deus para a nossa nação. E a gente precisa colocar os nossos filhos diuturnamente na presença do Senhor, porque Deus pode levantar desse lugar aqui, da cidade de Campo Grande, da Igreja Batista Memorial, um novo profeta Samuel. Oração, irmãos. Eu olho Daniel, um homem de oração, ele é jogado na cova dos leões e Deus dá livramento. Que mais que eu vejo? Eu vejo Neemias, irmãos, orando, clamando, jejuando por Jerusalém. Cidade destruída há mais de 100 anos, e ele encontra o favor do rei através da oração, ele recebe recursos, o povo abraça a causa e diz: Neemias, a gente vai voltar para lá para reconstruir, e Deus reconstrói aquela cidade das cinzas, irmãos, como fruto e resultado da oração. Eu vejo Jesus, irmãos, orando. Jesus ora no deserto antes de iniciar seu ministério. Jesus ora antes de escolher os 12. Jesus orava noites inteiras. Jesus se retirava constantemente em lugares desertos para orar. Jesus ora no Getsêmani para suportar o Calvário. Jesus ora na cruz, irmãos. E digo para você, Jesus hoje continua orando, só que Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus é homem de oração. Eu vejo Paulo, irmãos, em vigílias de oração, um homem que ora nos desertos, um homem que ora nas sinagogas, um homem que ora, louva e adora a Deus enquanto está preso, homem de oração. O maior teólogo, irmãos, do cristianismo foi um homem de oração. Eu vejo os discípulos, para finalizar, para finalizar tantos exemplos, eu vejo os discípulos no cenáculo, aqueles homens esperando a promessa do Pai, em incessante e incansável oração, esperando o derramamento do Espírito. E eles receberam, glória a Deus,
o Espírito veio, irmãos, e a promessa feita lá em Joel se cumpriu, o Espírito se derramou sobre toda a carne. Oração. E eu poderia aqui, irmãos, passar a manhã toda, olhando a história da igreja, citando homens e mulheres que foram usados por Deus, porque fizeram da sua vida, fizeram da sua vida uma vida de oração. E quando a gente olha, irmãos, tanto para a história quanto para as Escrituras, a gente percebe que esses homens e mulheres, eles tinham um entendimento diferenciado a respeito da oração. Eles compreendiam a oração de uma maneira mais profunda. Por isso eles foram vitoriosos. E eles conheciam o princípio-chave da oração. E o princípio-chave da oração, irmãos, é o princípio da inércia divina. E aí eu vou ler novamente, Mateus 7. Peçam e lhes será dado. Batem e a porta lhes será aberta. Busquem e vocês encontrarão. Talvez isso possa estar soando meio estranho, né? Pastor, como é que funciona esse negócio de princípio da inércia de Deus? Pastor, o que o senhor está inventando aí, né? O senhor está querendo dizer que Deus é inerte, que Deus não faz nada? Como é que é isso? Tenha calma, fique sentado na sua cadeira e o Espírito Santo vai esclarecer tudo para você, amém? Só presta atenção no que eu vou dizer. Irmãos, pergunto para vocês, Deus é onipotente e onisciente, sim ou não? Sim? Glória a Deus. Salmo 139 vai dizer, né? Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já a conhece inteiramente, não é verdade? Então eu posso concluir que Deus sabe tudo o que eu preciso, Ele sabe, e Deus tem poder suficiente para dar tudo o que eu preciso, amém? Então por que eu tenho que orar? Pergunta de R$1 milhão, não é verdade? A palavra manda a gente orar, não manda? Filipenses 4:6 vai lá dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, não é verdade? Tenho que orar. Eu preciso bater na porta para ela abrir. É isso que esse texto está dizendo. Mas vem cá, se Deus sabe que eu preciso da porta aberta, por que Ele já não abre antes? Não é verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus escolheu agir em resposta à oração. É assim. Pegando a interpretação contrária, Deus escolheu permanecer inerte na falta de oração. Posso ouvir um amém? É meio triste, né? Ninguém gosta de dar amém. Mas é isso. Se Deus responde à oração, Deus não responde à falta dela. Por isso que esse princípio da inércia divina é um princípio do agir de Deus. Então, irmão, deixa eu dizer para você algo. E eu vou gastar tempo falando isso. Vou tentar falar de várias maneiras para isso assentar no teu coração. Deus não vai intervir se não for requisitado. Deus não vai solucionar nosso problema se a gente não clamar por Ele. Por isso Deus está sendo enfático. Por isso eu volto lá no início falando da importância da palavra e da oração. Deus está sendo enfático na palavra. Olha, busquem, batam, peçam. É o que Deus está dizendo para a igreja, olha, eu quero agir, mas eu preciso que vocês clamem por mim. É isso que Deus está falando, irmãos. Então a gente vê uma triste realidade, é triste isso, mas a gente vê um monte de crente irado, crente sem perdoar, invejoso, tudo magoado, avarento. A gente vê casamento de crente aos montes acabando, igrejas fracas, ministérios se dissolvendo, escândalo no evangelho. E aí você deve perguntar, mas Deus, eu faço essa pergunta, já me fiz muito, e agora entendendo isso aqui eu tenho a resposta. Deus, onde que o Senhor está que o Senhor não faz nada a respeito disso tudo? E a resposta de Deus é, eu estou esperando a igreja orar para que eu possa agir. John Wesley tem uma frase fantástica, ele diz o seguinte, Deus, está no slide, Deus nada faz a não ser em resposta à oração.
a gente deveria pegar essa frase e colar no nosso espelho do banheiro. A gente devia pegar essa frase e colocar na porta do nosso guarda-roupa. Porque muitos, sem o conhecimento da palavra, vivem iludido. Ilusão, irmãos, engano. Não, pastor, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai solucionar. Vai. Não ora, não. A gente, às vezes, parece que fica como a bela adormecida, né? Esperando passiva lá, dormindo, né? De boa na lagoa, esperando o beijo do príncipe para tudo acontecer, e a gente vira a vida. Oração, irmãos. Quando eu olho o povo de Deus no deserto, eu vejo o povo de Deus lutando contra Amaleque. E onde que Moisés está? Quem lembra dessa passagem? Moisés está lá na montanha, né? E o que Moisés está fazendo? Moisés está orando, né? E a palavra diz que quando Moisés erguia as mãos, o que acontecia? Israel prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Irmãos, a vitória ou a derrota estava dependendo de quem? De Deus ou de Moisés? Eles entenderam isso. Por isso foram lá, colocaram uma pedra lá para Moisés sentar e descansar, não é verdade? E Arão segurou um braço de um lado, Ur segurou o braço do outro lado, para quê? Para permanecer em oração. Sabe o que isso me ensina? Que oração é uma guerra. Que eu preciso lutar em oração pela minha família. Eu preciso chorar pelos meus filhos, enquanto eu não vejo os meus filhos tendo atitude condizente com o do Evangelho. Eu preciso clamar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, até Deus transformar o meu casamento. Eu não posso baixar as mãos. Se eu tiver que pedir apoio da igreja, do pastor, de alguém, falar assim, gente, me ajuda aqui, segura minha mão aqui para cima, pelo amor de Deus, mas eu não posso deixar de orar, porque se a mão arrear, eu posso perder tudo. Ah, pastor, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus vai fazer eu orando ou eu não orando. Deus não vai fazer se a igreja não orar. Sabe por quê, irmãos? Está nos slides também. É uma questão de jurisdição. E aí agora eu acho que você vai conseguir entender melhor. O Salmo 115, 16, vai dizer assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. E esse texto aí que está sendo projetado, que é o Salmo 8, a partir do verso 4, vai dizer, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Irmãos, que esse texto aqui, ele está apontando para o Gênesis. E o que ele está dizendo? Deus criou o homem e colocou o homem na terra para governar. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. Então, o que Deus está falando é, eu não vou interferir nos assuntos da terra se eu não for requisitado. Então, eu uso entre aspas, entenda muito bem, tá? Essas aspas. Se nós não liberarmos Deus para agir, Ele não vai agir, porque a terra não é jurisdição dEle a partir do momento que Ele entrega o domínio da terra para a gente. Consegue entender isso? Alguém aqui já alugou uma casa? Já teve uma casa alugada? Quando você aluga uma casa, a casa é sua. Mas aí você faz um contrato com o inquilino, e aí o inquilino vai morar lá dentro. Eu pergunto para você, quando o inquilino não está em casa, você vai lá com a chave reserva, abre a casa, entra, senta no sofá, pega na geladeira que tem que comer, vê televisão, você faz isso? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque você delegou. Apesar de você ser o dono da casa, você delegou a casa para aquele inquilino. Você pode entrar naquela casa? Sim. Em qual condição? Se você for convidado. Começando a entender, irmãos? Então, o que a igreja tem que dizer para Deus é, Deus, age. Deus, olha essa corrupção dentro do nosso país. Deus, olha essa miséria. Deus, olha a nossa juventude na prostituição.
Olha, Deus, olha as nossas igrejas com crente capengando. Deus ajuda. Deus abre as portas dos céus em nome de Jesus. E aí as coisas acontecem. Por isso, irmãos, que Tiago, ele vai dizer o seguinte: vocês não têm por que não? Vocês não têm por que não? Pedem. E quando pedem, também não recebem porque pedem por motivos egoístas, para gastar com seus próprios deleites. Na verdade, então, o que Deus está falando é que a gente não vai ter se a gente não pedir. Spurgeon tem uma frase que ele diz o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Irmãos, orar é um privilégio. Vou falar daqui a pouco sobre a oração, ela nos leva à comunhão com Deus. Orar é trabalhar com Deus. Orar não serve para mudar a vontade de Deus, mas oração é o crente pedindo que a manifestação de Deus se realize na terra, como Jesus orou. Jesus não orou lá: Pai, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Se de qualquer maneira a vontade de Deus fosse ser feita na terra, Jesus não ia pedir para orar, não ia orar a respeito disso, irmãos. A gente precisa aprender através da oração, irmãos, a atrair a presença do Senhor para dentro da nossa casa, atrair a presença do Senhor para dentro da nossa igreja, atrair a presença do Senhor para dentro das repartições públicas, atrair a presença do Senhor para dentro das escolas e das faculdades. Aí o Senhor vai vir, se nós pedirmos. Jesus, vendo as multidões, certa vez ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, né? Como diz o Evangelho, como ovelhas sem pastor. E aí Jesus diz o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, é muita coisa para fazer e pouca gente disponível. Mas de quem é a obra? A obra é de Deus, irmãos, é isso que o texto está falando. De quem é a responsabilidade de enviar obreiros? De Deus. Mas quem é a responsabilidade de solicitar e de pedir o envio? É nossa. Está claro. Sabe por que isso? Porque Deus quer que você faça parte do processo. É isso, irmãos. Deus está te dando o privilégio de participar daquilo que Ele quer realizar. Deus quer você ao lado dele lutando pelos resultados. Deus quer você ao lado dele se alegrando quando a vitória chegar. Você é filho. Qual é o filho que não se alegra? Qual é o filho que não quer participar do sucesso dos negócios do pai? Vocês estão entendendo? Nada mais é que Deus está dando um privilégio para a igreja. Deus está dizendo assim: olha, eu quero fazer e quero vocês comigo. E se vocês não me clamarem, se vocês não pedirem, eu não vou fazer. Tem que ser um trabalho de parceria. É isso que Deus está falando para a igreja, irmãos. Irmãos, o nosso negócio é gente. O sucesso do Pai e também o nosso sucesso é ver o nome dele sendo glorificado e pessoas se rendendo a Jesus. Não é isso? Por isso que agora em todo o PGM, né? Eu vou pedir licença aqui para pegar uma cadeira. Talvez alguns não saibam, mas todo o PGM agora tem um negócio chamado cadeira vazia. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso aí? Levanta a mão. Cadeira vazia. Ah, pastor, eu não coloquei ainda no meu pequeno grupo. Fica calmo, pede perdão do pecado, se arrepende. E na próxima reunião você coloca, tá? Combinado? Cadeira vazia, irmãos. Sabe o que significa cadeira vazia? Significa você já preparando o lugar para Deus enviar a pessoa pela qual você vai orar. É isso que é a cadeira vazia. É você esperar já, é um ato de fé já para você esperar pelo resultado da sua oração. Então, o seu pequeno grupo tem quantas pessoas? Tem 4?
você lá, muito zelosamente, na hora de preparar tudo, você vai botar 5 cadeiras. Seu pequeno grupo tem 7, você vai colocar a 8ª cadeira. E você vai orar. E se não chegar na primeira reunião, não tem problema. Você vai continuar orando, o grupo vai continuar orando e vamos aguardar a próxima. E se não chegar na próxima, não tem problema. Continua orando e espera a próxima. E se não chegou na próxima, não tem problema. A gente continua orando até Deus colocar uma pessoa ali que vai se render a Jesus. E aí, quando Deus preencher essa cadeira como resposta à oração do pequeno grupo, o que você vai fazer? Você vai preparar outra cadeira vazia. Posso ouvir um amém da igreja? É isso, irmãos. É oração. A oração é a chave. Como a gente tem falado, é a oração que é o oxigênio. O Otmani, ele faz uma comparação que eu acho muito fantástica. Ele diz que o poder de Deus é como uma grande locomotiva. Você já viu o trem andando sem trilho? Não anda. E aí ele fala o seguinte, a oração é o trilho. A igreja precisa colocar o trilho para que o poder de Deus venha com força. É o trilho, irmãos. Agora eu vou para o segundo ponto da mensagem. Quero mostrar para vocês 2 benefícios, né? Que a gente tem através da oração. Primeiro, através da oração, a gente tem a direção de Deus. Eu já vou avançar já nesses 2 pontos, como eu falei, primeiro que eu ia gastar mais. Primeiro Crônicas, irmãos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, está sendo projetado aí, vai dizer o seguinte. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadidos o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vai, eu lhes entregarei nas suas mãos. Irmãos, a oração dá para nós a direção de Deus. Posso ouvir um amém? Através da oração, Deus nos conduz, irmãos. Davi, aqui um retrospecto rapidinho, ele tinha acabado de se tornar rei. Então, seus arqui-inimigos, que nós sabemos que são os filisteus, né, queriam destruí-lo. Né? Porque, assim, é mais ou menos bicho peçonhento, né? Cobra, né? Você está vendo ali, ciscando pequenininho, né? Então, Davi tinha acabado de se tornar rei de Israel. Falei assim, cara, esse cara já superou o rei antigo. Esse cara matou o nosso principal guerreiro. Esse cara caiu nas graças do povo. Esse cara agora é rei. Se a gente deixar essa cobra se criar, já era. E aí, por isso que eles partiram para cima. Esse é o motivo dessa guerra. E eles vão para cima. E Davi, irmãos... Davi pode até ter tido uma atitude de covardia em colocar Urias na frente de batalha, mas uma coisa que Davi não tinha era medo. E Davi foi partir para cima. Assim, cara, vocês querem briga, vocês vão ter briga. E foi para cima. Só que, não sei se vocês conseguem perceber na leitura do texto, chega num momento que Davi para, ele dá uma pausa e fala assim, peraí, eu tenho algo importante para fazer. Eu tenho que consultar o Senhor. Eu tenho que orar. Davi entendeu que tinha, irmãos, que pedir direção a Deus. Então, assim, mesmo que na nossa vida as coisas exijam resposta rápida, a gente precisa, de alguma maneira, parar, nem que seja para falar, Senhor, me socorre. Senhor, o que eu faço? Teve certa vez que, isso foi em 2018, a Raquel viajou, ficou umas 3 semanas fora em São Paulo. Acho que eu já contei a história aqui, eu vou resumir bem ela. A trabalho, e eu tirei férias para cuidar das crianças. Samuel tinha 1 ano e meio. E eu tive a brilhante ideia de pegar meu carro e ir para São Paulo sozinho com as crianças. Fui, irmãos. Fui. Não orei por direção, não. Confesso meu pecado aqui no púlpito. Não orei, não. Falei, vou. E fui. Deu ruim. A bateria do carro acabou à noite. Eu na frente do posto da rodoviária federal lá em Três Lagoas. Irmãos, até acionar seguro chegar, aquele lenga-lenga todo, sei o quê. E o pessoal do seguro falou assim, vai chegar um caminhão e vai chegar um táxi aí, um carro para poder, vai te conduzir até Bauru. Eu falei, beleza. Estou bem na fita. Isso era 9 horas, irmão. Foi quase 2 horas. Umas 2 horas da manhã chegou. Aí chegou o carro, o caminhão, botou meu carro em cima. Aí veio um carro assim, irmão, 4 portas, bonitão assim, sabe? Eu devia ter no máximo 1 ano, cara. Falei, estou bem na fita aí. Vou viajar, né? Sossegado assim, novinho assim, né? Aí chegando, quando desce, irmãos, do motorista, era um senhor que ele devia ter mais de 70 anos.
E assim, ele aparentava aquela saúde já meio fragilizada, sabe? Né? Hoje a gente, né, tem os senhores aí com 60 anos, com 70 anos, tudo inteirão, mas não era o caso. Irmãos, até Bauru ia dar pelo menos umas 5 horas, isso já era 2 da manhã. A minha cabeça raciocinando, eu falei assim, cara, o que esse senhor fez durante o dia todo? Será que Deus avisou para ele dormir o dia todo, que ele ia ter que cuidar de mim à noite? Provavelmente não. Irmãos, eu falei assim, Jesus, me socorre. Irmãos, foi a única oração que deu tempo de fazer. Tempo dele descer do carro, atravessar a rua e vir até a mim. Quando ele chegou até a mim, eu olhei para ele, como é que o senhor está? Tudo bem? Falou um nome e tal. Aí eu olhei para ele assim, aí o Espírito Santo falou assim para mim, meio que loucura, né? Pede para dirigir o carro. Falei assim, Jesus, vou fazer isso não. E aí tá botando mala, tá botando as crianças ali, e aí eu penso assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas não é, irmãos, eu sabia que não era. Pô, como é que eu vou pedir para dirigir o carro, cara? Irmãos, eu fiz. Assim, a gente vai tocar até Bauru, né? O senhor deve estar cansado, deixa eu dirigir o carro aí. Vou falar, né? O povo é besta, Deus fala umas coisas, às vezes eu falo assim, eis que o Senhor te diz. Não, irmãos. Irmão, não, sério, assim, não falar de dons agora não, mas várias vezes, e o pastor sabe disso, os pastores sabem disso, Deus dá um discernimento para a gente é claro, irmãos, o negócio, a gente chega com uma pergunta, não é melhor você fazer assim, eu não sei o quê? É Deus que está mandando falar, mas tem gente que vem, desde que o Senhor diz, não sei o quê, né? O povo do reteté, né? Aí eu perguntei, aí eu falei, agora eu vou levar um ralo, né? Você está maluco? Você quer meu carro? Você quer... Aí ele pegou a chave e jogou assim para mim e falou assim, toma, você está com teus filhos mesmo no carro? E aí eu dirigi o carro, irmãos. Aí eu pude ir em segurança, tranquilo, entendeu? Sem medo do carro desgovernar, né? Enfim, estou aqui hoje. Só isso que eu estou dizendo é só para dizer que, cara, num momento de apuros, pede discernimento a Deus, fala assim, o que eu vou fazer? Jesus, eu não sei, não tem saída, eu preciso de alguma coisa. É isso. Irmãos, então a gente precisa dizer para Deus, eu vou enfrentar ou não? Senhor, eu parto para a briga ou não? Então, irmãos, o que a gente precisa saber é que vai ter guerra que você vai precisar lutar. Só que vai ter guerra que você não vai precisar lutar, você vai precisar só orar. E lutar, Deus vai lutar por você. Quer ver? Não precisa abrir, está lá em Êxodo 14. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. É o Senhor lutando, irmãos. Pastor, estão falando mal de mim. Pastor, estou sendo injustiçado no trabalho. Pastor, estão me passando a perna. Pastor, isso, pastor, aquilo. O que eu devo fazer? Ora. Tá bom, pastor, mas e aí, depois de orar? Espera a direção de Deus. Pastor, não tem ainda, então não faz nada. Se você está cheio de dúvida, não faz nada. Espera. Sabe por quê? Porque Deus vai te dizer alguma coisa. Ou Deus vai dizer, parte para cima, como falou para Davi, ou Deus vai falar assim, guarda e descansa, porque quem vai lutar agora sou eu. Quem vai entrar agora para fazer as coisas sou eu. O problema é que a gente toma a dianteira de Deus, né? A gente toma... aí a gente sai fazendo as coisas, e aí depois, o que a gente quer? Depois que já está tudo feito, né? A gente vem, Deus lá atrás, vem Deus, ajuda aí, e vem pedindo a bênção de Deus por tudo aquilo que a gente já fez, sem consultar, sem pedir oração. A experiência tem mostrado para a gente, né? Notei essa frase, não sei se eu li em algum lugar, ou se foi coisa da minha cabeça, né? Mas a experiência mostra para a gente que quem não ora por direção antes, vai orar por socorro depois. É isso. Terceira coisa, irmãos, a oração, e aí eu já finalizo, é rápido, a oração, através dela nós temos comunhão com Deus. Eu gosto muito desse texto de Colossenses, capítulo 1, que Paulo vai dizer, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu amo esse texto. Paulo fala para a igreja que a igreja precisa conhecer o Senhor. Ele usa até uma linguagem exagerada para isso, né? Sejam cheios do pleno conhecimento. Ele poderia dizer, olha, sejam cheios do conhecimento, ou sejam plenos do conhecimento, mas ele, né? Cheios do pleno conhecimento. Então, Paulo se preocupa com a igreja, sabe que é importante
para a igreja conhecer o Senhor, porque se a gente não conhece o Senhor, irmãos, a nossa vida cristã ela não avança. Sem conhecer o Senhor, não tem avanço missionário, a igreja não tem poder, vidas não se convertem, irmão. A gente fica fraco e suscetível às armadilhas de Satanás. Isso quando a gente não tem comunhão com Deus. Então, Paulo ele gastava o seu tempo, as suas energias orando. Não deixamos de orar por vocês. Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, de todas as minhas obrigações, de todas as tarefas, e a gente está cheio de tarefas, não é verdade? De tudo que eu tenho que fazer, uma coisa eu não deixo de fazer. Eu não deixo de orar por vocês, para que vocês tenham comunhão com o Senhor. Busque o Senhor, irmãos. Busque comunhão com Deus. Procure conhecer mais o Senhor. A gente precisa orar para que a igreja do Senhor tenha a sede dele. Por isso que culto após culto, a gente está sempre falando, conheça o Senhor. Como o profeta diz, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Quando eu conheço a Deus, irmãos, conhecendo a Deus e me aproximando dele, pelo contraste, eu enxergo quem eu sou, sabe? Então eu vejo a minha situação quando eu me aproximo de Deus, eu vejo perto dele, eu vejo a bondade dele e eu olho para o meu coração, eu vejo a minha maldade, sabe? Eu vejo, quando eu, próximo de Deus, olho a graça de Deus, eu vejo o quanto eu sou legalista, eu quando estou perto de Deus, contemplo a sua perfeição, eu vejo o quanto eu sou imperfeito, eu vejo a santidade dele, irmãos, e eu vejo o quanto eu sou pecador. Mas a gente precisa se aproximar de Deus, né? A nossa felicidade, irmãos, não está no sucesso, no dinheiro, na carreira, não está em nada disso. A nossa grande felicidade se encontra em ter o Senhor, em conhecer o Senhor, em fazer a sua vontade. É o Senhor, é o conhecimento dele que faz a diferença na minha vida. Por isso que Paulo ora, não deixamos de orar por vocês. Coloque-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, talvez você esteja aqui nessa manhã seco, árido, sabe? Como aquele vale de ossos secos, pensando assim, mas, nossa, palavra sobre oração, eu não lembro a última vez que eu entrei no secreto para ficar com Deus. Nossa, eu estou aqui pensando, eu não lembro a última vez que eu passei 20 minutos, sabe, só com Deus, totalmente desplugado de celular, de internet, televisão, de qualquer outra coisa. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso. Eu não lembro a última vez em que eu acordei na madrugada, sendo convocado, sendo chamado pelo Senhor para orar, e eu coloquei os meus joelhos no chão. Eu não lembro, pastor. Minha vida parece um ciclo maluco. Eu estou sempre, parece que eu estou igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, e eu nunca paro para as coisas que são importantes. Talvez você esteja se sentindo assim. Por isso que Deus tem essa palavra para você nessa manhã, que é momento de parar, é momento de você voltar a fazer o que você fazia lá no primeiro amor. Você chorava na presença de Deus, você passava tempo. Muitos aqui sabem do que eu estou falando. Você orava e ficava com o Senhor e botava o celular para tocar louvor, e você ia, quando você se dava conta, a hora tinha passado, e você fala assim, nossa, já passou tanto tempo. E hoje você não consegue ficar 5 minutos com o teu Pai. É muito importante o que a igreja do Senhor tem a fazer por Ele, pela obra dele, pela causa do Evangelho. Mas mais importante daquilo que você tem que fazer pelo Senhor, é aquilo que você tem que ser no Senhor. Mais importante do que aquilo que você faz para Deus, é aquilo que você é. Por isso Deus nessa manhã, Ele quer renovar o sopro de vida em você.
Ele quer soprar novamente dentro da sua alma e trazer novamente a sede que você tinha de orar, de estar na presença dEle, de estar no secreto, de estar clamando, de voltar a ter aquela fé que crê em milagre, que crê no impossível, que crê na conversão da família, que crê na salvação do casamento, que crê no futuro dos filhos. É para isso que Deus te chamou aqui nessa manhã. Deus quer fortalecer as suas mãos cansadas, os seus joelhos vacilantes através do Espírito dEle. E agora nesse momento, irmãos, seja lá pelo motivo que for, pelo pecado que for, se você está distante de Deus, é o seu momento agora de você pedir perdão ao Senhor, de você se falar: Senhor, me perdoa. A partir de agora vai ser diferente. Eu vou parar, eu vou abrir espaço na minha agenda para o Senhor. Eu vou voltar a estar ao seu lado, eu vou voltar a te clamar, eu vou voltar a ler a palavra de Deus. Certo homem de Deus, no passado, ele falou assim: ou a oração consome o pecado, ou o pecado vai abafar a sua vida de oração. Não deixe que o pecado ou qualquer outra coisa abafe, apague a sua vida de oração. Coloque a mão no seu coração agora e vamos orar em nome de Jesus para encerrar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na vida do teu povo, Pai. Nós temos um privilégio de estar aqui na tua casa, mas hoje, Pai, o Senhor trouxe um entendimento para a gente, Pai, que o Senhor quer nos usar como parceiros daquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter no coração essa urgência, Pai, de saber que nós temos responsabilidade se nós quisermos ver mudança, se a gente quiser transformação, se a gente quiser a cura, se a gente quiser a transformação de caráter. Pai, faz o teu povo novamente estar com os joelhos no chão, em nome de Jesus. Incendeia, ó Pai amado, novamente a tua igreja, nós te pedimos. Levanta, ó Pai amado, desse lugar, intercessores, Pai, homens e mulheres que pedem, que clamam por avivamento, Pai, porque todos os avivamentos da história, a gente pôde observar que eles vêm precedidos, ó Pai amado, de oração da igreja, de oração do povo de Deus. Então que a gente ore, Senhor, para que o Senhor possa realizar aquilo que o Senhor quer nessa nação, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Pai, que o pecado, que o entretenimento, que a correria do dia a dia nos roube, ó Pai amado, da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse é o Teu povo, Pai, essa é a Tua igreja. Eu peço a Tua bênção, ó Pai amado, eu peço a Tua graça sobre a vida de cada um aqui, Pai. Eu peço que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, ó Pai amado, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que esteja na Tua presença, Pai, clamando pelo Teu agir, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, Pai, pelo ensino, ó Pai amado, nós te agradecemos pelo alerta que o Senhor dá à igreja, que o Senhor quer agir, mas o Senhor chama a igreja para agir em parceria. Glórias ao Senhor, e nós aplaudimos o Teu nome, Pai, e dizemos amém.